Momento Edificação. Uma palavra de vida. Assista agora a palavra de hoje. Graça e paz, Igreja do Senhor Jesus. Mais um momento de edificação, onde nós aqui estamos nessa temática, compartilhando com os amados sobre os princípios bíblicos, né? Princípios que você deveria conhecer e praticar na sua vida, né? Financeira. E então falamos aqui sobre tudo que envolve o seu contexto financeiro, a sua vida nas finanças e que fazem parte de ensinamento. E nós temos que aprender, estamos aprendendo a cada dia e precisamos praticar. Eu sei que você talvez já ouviu tudo sobre tudo que nós falamos aqui, mas nós precisamos ouvir, ruminar e continuar a procurar a viver para a glória de Deus. E hoje eu queria, nessa última aula, né, são 8, então nessa última aula falar sobre 4 pontos também importantíssimos nas nossas vidas, na nossa vida cristã. Falar primeiramente sobre fidelidade. Olha só, queridos, o que você imagina sobre fidelidade? Vamos ver aquilo que Jesus disse no Sermão da Montanha, no capítulo 6 de Mateus, versículo 24. Ele diz: ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, e se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Olha só, como que o Senhor, quando estava ali no Sermão da Montanha, no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, é a narrativa do Sermão da Montanha, e Jesus, ele está ensinando sobre esse princípio de fidelidade, né? E o que é fidelidade para nós, né? Nós pensamos em fidelidade apenas, às vezes, só na área financeira, e não é só na área financeira. Fidelidade, ela está em todo o contexto, fidelidade de relacionamentos, fidelidade no trabalho, fidelidade na igreja, fidelidade na escola, na faculdade, em tudo você ser fiel com os seus compromissos. Nós não podemos servir a 2 senhores, não, ou servimos a um ou servimos a outro, né? E Jesus aqui estava dizendo sobre a questão financeira, pois amará um e odiará o outro, desprezará um, né? E se dedicará ao outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, né? Então Jesus está sendo fiel aqui no princípio da fidelidade. Entendeu? Que isso seja algo notório em sua vida. O segundo ponto que eu queria citar hoje, queridos, é sobre o dízimo. Olha só, o dízimo. Paulo, escrevendo à igreja de Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, versículo 1 e 2, ele diz: quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Olha só, queridos, Paulo falando de finanças, quando, né, o povo se reunia no primeiro dia da semana, no domingo, né, se reunia para cultuar, que tirassem as ofertas, né, lançasse as ofertas para quê? Para o sustento da obra, sustento da casa do Senhor, sustento do próprio apóstolo Paulo, sustento da obra de Deus, como Jesus também, no período em que ele estava no seu ministério terreno, Jesus, ele foi sustentado, né, pelas mulheres que ali trabalhavam, foi sustentado, né, financeiramente. Tudo hoje na vida gera dinheiro, né, gera movimento. Não tem como você ir no templo hoje, se você vai na sua igreja, no templo lá, a luz acesa, o som, tudo, você está usufruindo de algo que Deus que você está ajudando a obra de Deus através do seu dízimo, das suas ofertas. Se você não concorda com o dízimo e com a oferta, não vá na igreja, né? Se você não concorda com o dízimo e a oferta, você não pode nem ouvir a palavra de Deus ali através do som
né? Porque você estaria sendo usurpador, está usufruindo de algo que você não tem o direito, usufruindo de algo que você está pegando, usurpando, sem ter um feedback, né? Sem ajudar a obra de Deus. E outra, a obra do Senhor em tudo tem os seus propósitos. As igrejas são igrejas missionárias que abrem o trabalho, ajudam vidas, e talvez se você questiona alguma coisa na sua igreja, você olhe para o lado e veja quantas pessoas estão ali. Todas essas pessoas são fruto de evangelismo, são fruto da graça de Deus, são fruto do convencimento de Jesus. E tudo isso, o contexto para se chegar a essa ação, houve um envolvimento de finanças, envolvimento de tantas coisas, né, de ação, de sair, de colocar gasolina no carro para ir, tantas coisas mais, né? Não tem como nós fazermos algo se não tivermos embasado ou sustentado pelas finanças, né? Então, queridos, da mesma forma que Paulo fala sobre o dízimo que fosse coletado na igreja todo o primeiro domingo, assim também todo o primeiro dia da semana, assim devemos também coletar. Você com seu dízimo, com a sua oferta, honre a casa do Senhor e Deus irá te abençoar. Ah, pastor, mas eu não concordo com o pastor, eu não concordo com a administração. Você não deve concordar ou discordar, você deve ofertar e dizimar na casa do Senhor. Isso é princípio de fidelidade, não é princípio de achismo, né? Não é princípio do que eu quero. Se você quer ser egoísta e mesquinho, seja em outro lugar e não no reino de Deus. No reino de Deus não tem espaço para mesquinharia, para atitudes, né, contrárias à palavra de Deus. Amém? Terceiro ponto, queridos, oferta. Seja um ofertante na casa do Senhor. Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7, ele fala sobre isso. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Agora está se falando de oferta. Ofertar na casa do Senhor, de acordo com aquilo que você pode, de acordo com a sua renda, daquilo que veio no seu coração. Isso aqui está falando de oferta, não está falando de dízimo. Embora algumas pessoas querem burlar a Deus e a palavra, forçar a palavra, dizer que isso aqui é questão de dízimo. Não. Isso você deve fazer, né? Não por obrigação e nem com pesar no seu coração. Já falei na igreja, queridos, que se alguém algum dia ofertar alguma coisa, né, no domingo à noite, se arrependeu, venha e pegue o seu dinheiro de volta, tá? Porque nós entendemos que Deus não pode prosperar sobre a sua vida financeira, né, prosperar sobre você mediante aquilo que você ofertou, se você ofertou com pesar no coração, se você deu ali com um coração pesado, manipulado. Por isso que nós trabalhamos num sistema que nós não manipulamos ninguém. Nós ensinamos que você deve dizimar e ofertar, mas você contribua se você quiser. Você não é impedido de entrar na igreja se você não dizimou, não ofertou. Mas uma coisa é certa, as dificuldades estarão sempre à sua porta, diante da infidelidade, da falta de compromisso. Finalizando, queridos, o último ponto é manifestação da honra. O último ponto aqui, manifestação da honra. Honrar é algo que nós decidimos. Nós tomamos a decisão de honrar. Honrar é uma decisão que eu pratico e eu começo e eu decido. Provérbios capítulo 3, versículo 9 diz o seguinte: honre ao Senhor com as suas riquezas e com a melhor parte de tudo que produzir. Honre ao Senhor
né, com todas as suas riquezas. Agora, fazendo um fechamento da fidelidade, do dízimo, da oferta, é o princípio de honrar a Deus. Honrar a Deus é algo que nós devemos e precisamos viver esse propósito. Amém? Então, honre ao Senhor, honre a Deus. Honrar a Deus, queridos, é uma decisão que nós tomamos e começamos a vivê-la. Que Deus abençoe a sua vida e que todos esses princípios que nós falamos aqui, que você deve praticar e conhecer, que seja algo notório na sua vida, que seja algo importante na sua vida, na sua igreja, para que a prosperidade, as bênçãos, a fidelidade, a ação de Deus seja cada vez mais visível. Então, honre ao Senhor com as suas finanças e você será muito abençoado no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida, a sua família, que venham tempos de paz, de prosperidade, de alegria sobre a nossa nação, sobre o nosso estado, sobre o nosso município, sobre a sua vida, sobre a sua família, no nome de Jesus. Amém?